Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Obrigado à Livraria Trama por este convite, para esta conversa, barra palestra, barra whatever you wanna call it. Eu vou falar sobre memes, função e identidade, brevemente descrevendo isto é uma interface entre investigação e referências teóricas, académicas e a minha investigação empírica pessoal. Portanto, não é algo que possa ser referenciado para os vossos projetos financiados pela FCT. A FCT não vai financiar isto. E há um equilíbrio entre... Eu não quero ser demasiado chato, mas também não quero ser demasiado superficial. Portanto, espero que corra bem. Hoje, em 2025, é completamente impossível pensarmos numa vida e numa sociedade sem memes. Comemos, bebemos, cagamos, criamos e fodemos memes. O meme é agora ubíquo na nossa sociedade. Isto é a primeira frase em tom de desafio, no sentido em que o que é que o meme se tornou ao longo dos tempos, ao longo dos anos e ao longo da vivência de uma cultura digital, ou se faz sequer sentido haver uma cultura digital neste momento. E isso é outro dos pontos que eu pretendo focar, que é o pós-digital, ou seja, o desencantamento com o mundo digital como se fosse algo exótico, algo separado da nossa vida analógica, térrea, real, mundana. Portanto, no que toca ao meme, o meme evoluiu a um nível frenético ao longo dos tempos. Ao contrário de outras frentes artísticas, por exemplo, a literatura, a arte, que demoram sempre muito tempo até que uma nova vanguarda seja erguida. No caso dos memes, é muito frequente termos várias frentes ou várias vanguardas em competição indireta pela atenção das pessoas e pelo tempo na rede social. Portanto, se nós formos olhar para memes de há 4, 5 anos atrás, eles parecem-nos já fósseis. Já parece que a única função que eles têm neste momento é uma função histórica. Ou seja, cumpriram a sua função naquela altura e naquele espaço de tempo e ficou ali sedimentada. Ficou cécil nesse momento. Portanto, um dos primeiros valores que conseguimos determinar logo é esse valor histórico. Um valor de nós conseguirmos olhar para trás, nós conseguimos olhar para há 5 anos atrás, vermos um meme e ele ser reflexo de algo. E digo de algo porque vou chegar lá mais tarde na conversa e não quero determiná-lo agora. O que é que reflete? Enquanto criador de memes, eu faço memes há cerca de 10 anos. Tive a minha primeira página em 2014 e antes as coisas eram muito diferentes do que são agora. Quando a função do meme seria muito mais representar a realidade ou dar ideia de um movimento, agora os memes não se abstêm de criar a realidade, de moldar a realidade não digital, entre aspas. E vão, conforme foram acelerando e conforme foram tendo mais peso, foram adaptando e moldando mais a realidade. E nós conseguimos ver isso em alguns dos memes mais populares deste último ano. Brat, Hoktoa, que são duas peças, dois eventos que completamente trespassaram a barreira entre o digital e o analógico e infiltraram-se na vida a um ponto em que um verde, por exemplo, aquele verde ali, por onde eu estou a apontar, se fosse um bocadinho mais claro, seria o Brat. E é algo que é impossível de deixarmos de ver. Como, por exemplo, há
4, 5 anos atrás havia o Among Us. Que qualquer objeto que tivesse uma mínima similaridade com o Among Us era logo associado. Portanto, os memes, mais do que nunca, atualmente funcionam como um vírus mental. Algo que dá hijack da nossa mente, da nossa forma de perceber a realidade. Eu sei, é o Among Us, tem piada. Tipo, dão hijack da nossa forma de ver a realidade e adaptam-se a um novo filtro, que é cunhado por eles. Mas há muitos memes que, conforme o tempo passa, vão deixando de fazer sentido. Por exemplo, agora é mais incomum olharmos para um objeto que se assemelha ao Among Us e pensarmos nisso. Porque os memes são excessivamente rápidos. Porque é a linguagem da internet. A linguagem da internet é rápida. Evolui muito rapidamente. Novos memes nascem e morrem, às vezes diariamente. Se forem ver entradas no Know Your Meme, que é a plataforma neste momento mais fidedigna para se reportarem memes novos, vão ver que o ritmo é excessivo. Há demasiadas coisas a ser reportadas, há demasiadas coisas que não se sabe bem se são um meme ou não, e depois há todo o problema da definição de um meme, que é um problema que já tem algum tempo e que começou tudo no Richard Dawkins, a definir o meme como um objeto de cultura associado aos genes. Não interessa. Houve depois uma definição posterior de Schiffman, em 2014, de memes digitais. Eu não a tenho aqui, portanto não vou defraudar o trabalho de Schiffman. Mas acho que está na altura de uma definição que seja nova e que seja mais abrangente, porque um meme não é só algo como, por exemplo, o Among Us, o Brat, que é facilmente reconhecível e que se infiltra a esse ponto. O meme também pode ser um objeto digital que, por ter uma dada forma e por ter uma dada e por ser partilhado de uma dada forma e por ter um certo contexto, se torna um meme. No entanto, o meme também pode ser um fenómeno cultural. E aqui há uma diferença grande entre um fenómeno e um objeto. Porque um objeto é algo estático, céssile, que está lá. E um fenómeno é algo que acontece. Pegando aqui um pouco no Whitehead, o Whitehead não acredita em objetos, ele acredita que existem só eventos. E acho que esta, para mim, é a forma que faz mais sentido de ver um meme. Que é um acontecimento, um evento delimitado por um tempo e um espaço. Mas não é 100% correto, porque há memes que de facto são objetos. Ou seja, nós não conseguimos fixar apenas no meme enquanto um acontecimento, porque há memes, sobretudo os que dependem mais da forma, ou seja, vocês sabem que há um meme por similaridade a outros memes, por ser uma imagem que cumpre uma dada categoria, ou por ter referências à cultura pop, ou por ter um fundo de uma dada coisa, ou por ter um certo tipo de letra, vocês percebem que é um meme. Mas isto é altamente difícil, por exemplo, de ensinar a LLMs. Um LLM dificilmente reconhece tudo o que um humano reconhece como um meme. Portanto, o meme tem sempre aquela característica muito ténue e muito difícil de apanhar, também por causa da sua evolução excessivamente rápida. É difícil nós fixarmos uma definição no meme. É muito importante a característica de remixability, ou seja, a capacidade que temos de pegar numa imagem, pegar num formato, pegar numa template e adaptá-la para criar novas imagens e para criar mais. Portanto, a base do meme parece sempre haver esta ideia de criação, uma ideia de criação quase sufocante, uma criação quase excessiva, uma criação absolutamente necessária, que é, tem sempre que haver algo a ser criado para ser um meme. E tem sempre que dar espaço a que algo seja criado por cima disso para ser um meme. É incomum nas coisas que eu faço ver muitas pessoas que lhes façam remix, mas
o objetivo não é esse. O objetivo não está selado para ser uma coisa que se feche em si própria. Aliás, até há vários memes que já fiz e há vários formatos que são, vou usar o termo em inglês, prone to remixability. Portanto, há muito essa ideia do meme ter que ser reusado e ter que ser partilhado. E é por isso que muitas vezes há pessoas que baixam muito a qualidade do meme. Isso é todo um outro tópico que está muito associado à velocidade e à partilha. Mas muitas vezes as pessoas baixam a velocidade do meme para parecer que ele já foi partilhado várias vezes. E isso adiciona uma camada de humor ao meme. Ou seja, antes havia o deep fry, mas isto não é bem o deep fry, é mesmo baixar a qualidade do meme para parecer que ele já foi partilhado e repartilhado e andou do WhatsApp em WhatsApp e as pessoas fizeram screenshot e enviaram a outras pessoas. Pronto, eu não quero entrar por aí porque senão era toda outra conversa. Ok. O que acontece com os memes atualmente é que estes estão a sangrar cada vez mais para a vida real. Ou seja, o meme que era um evento digital fixado no digital, quando o digital era facilmente fixado lá, agora já não tem esses tons. E estes objetos físicos, por exemplo, são um ótimo exemplo disso, que é o meme não ficou fixo na rede social. A exposição de memes que foi feita há 2 anos e o ano passado também é outro exemplo disso, que é o meme a sair do digital, a olharmos o meme para baixo, em vez de olharmos o meme para baixo, olharmos o meme para cima, olharmos o meme nos olhos. E isto leva-me a preocupações, porque o meme tem um peso cada vez maior na vida. E conforme as pessoas estão mais online ou menos online, já vou falar disso, mas conforme há uma ligação mais emocional com o online e não apenas uma ligação técnica e uma ligação estéril, ou seja, eu tenho uma opinião sobre a internet que não é só eu gosto ou eu não gosto, porque esta suscita muito mais emoções do que só apenas um eu gosto, não gosto, é útil, é inútil, eu frequento, eu não frequento. Agora é muito diferente. E isso leva-me a estas questões de qual é que é a função de um meme agora em 2025 e quais é que são as previsões. Se é que as posso fazer. Portanto, previsões limitadas. Vou basear-me sobretudo e criticar o trabalho de 2 teóricos. Um primeiro é o Drag, que se calhar alguns conhecem, um youtuber, e num vídeo recente, ele, sobre camadas de ironia, ele argumenta que o meme tem uma função comunicativa. Mesmo que a única coisa que pretenda comunicar seja a confusão, mas que é uma confusão pensada e premeditada. Ou seja, para o Drag, o meme tem sempre um objetivo e esse objetivo é comunicacional com uma mensagem específica. É muito importante frisar isto, que é há uma mensagem, há uma intenção na partilha do meme. Outra das possíveis definições de função está associada a um artigo que foi publicado no blog Philosopher's Meme, que é da Cláudia Volani, que defende também um uso prático do meme e defende o meme como sendo um objeto onde o humor é uma parte crucial do mesmo. Portanto, a Cláudia diz que para um meme ser um meme, este tem que ter humor essencialmente. E grande parte do meu trabalho teórico, entre aspas, passa mesmo por atacar estas 2 premissas. E vou começar pela do Drag, que... Portanto, o que o Drag diz é que um meme necessita de transmitir informação e ter um tipo de discurso associado. E o que a Cláudia diz é que um meme tem que ter piada para ser um meme. Vou desmantelar as duas. Portanto, no caso do Drag, e como já tinha falado previamente no formato, nós conseguimos reconhecer vários memes só pelo formato. Ou seja, só pela forma como a imagem está enquadrada ou, em vez do formato, pelo contexto. Se um meme for partilhado, se uma imagem for partilhada por uma página de memes, nós vamos logo assumir que é um meme.
Se uma imagem for partilhada por uma conta de Twitter engraçada, mesmo que não seja uma conta de memes, nós vamos logo assumir que é um meme. Nós vamos logo fixá-la nessa definição. Vamos logo dizer, ok, isto é um meme, sem qualquer tipo de dúvida, vamos fixá-lo na definição. Isto é um meme. Não é outra coisa. No entanto, um formato em si não comunica nada, a priori. E há vários memes que já fiz que são que vão atacar diretamente isso. Se eu meter 3 imagens, que são coisas que faço frequentemente, se eu meter 3 imagens sem absolutamente legenda nenhuma num fundo branco, vocês vão associar que é um meme. Ou seja, isto vai de encontro a certos estilos de memes que vemos agora, que são memes mais artísticos, em que a interface entre o meme e a peça de arte é muito ténue. Pegando aqui um pouco noutra pessoa que faz uma coisa parecida, mas com outro tipo de objeto que não é o meme, o Ryoji Ikeda, que tem uma instalação incrível aqui em Serralves, que se chama Micro Macro. O que ele faz é ele pega em objetos científicos, pega em objetos técnicos e usa-os como objetos estéticos. O objeto estético não tem que comunicar uma informação, porque é do domínio do sensível. Ou seja, o que ele comunica são emoções. É difícil de pegar num sítio e dizer este mime está-me a tentar confundir. A única coisa que podemos dizer é este mime está a tentar fazer com que eu tenha uma experiência estética. E isso não requer a passagem de informação. Requer apenas a criação de um sentido estético, de um sentimento de beleza, um possível sublime. Nunca pensei num mimo como um objeto sublime, mas isso era para outra conversa. Atacando o argumento da Cláudia, muitos mimos não têm piada. Okay? Muitos mimos não têm sequer essa intenção. Quando olhamos para um mime e apenas largamos ar pelo nariz, muitas vezes não estamos a achar piada àquilo, mas estamos a pensar, eu identifico-me com isto. Isto faz-me sentido. E é frequente até vermos memes que até podem tentar ter piada, mas só pensamos, este meme é bom, este meme é giro. Há muitos que são só completamente unhinged. Há muitos que, voltando à teoria do drag, por acaso, nos tentam efetivamente confundir. Ou seja, há memes que têm uma intenção e que é confundir. Não vou entrar também porque não é o meu campo. Nunca os fiz, não os consumo, não os faço, mas os memes políticos não têm piada. Ou têm uma ideia de humor subentendida de eu estou a gozar com isto, mas não é um gozo de olha, eu vou-me rir deste meme. Uma página que fazia muito isso e que eu gostava imenso era o Memes Sublimados. O Memes Sublimados era uma página que eu gostava imenso, mas não era uma página de que eu me ria. É tipo, ok, isto é giro. E vão pegar em referências, e vão pegar nisto, e vão pegar naquilo. Ou seja, frequentemente, e indo um pouco ao tema do que vou mesmo falar, o meme tem uma função cultural. E muitas vezes esta está associada à criação de identidade. Há uma conta, eu não sei o nome, mas há uma conta de Twitter que só partilha memes sobre música de shoegaze e cenas assim, que tu sabes o que é, né? Tu sabes exatamente a conta que é. Uma conta que tem uma data de seguidores, só partilha memes sobre shoegaze e música alternativa, que não tem piada. Mas partilhar aquilo diz uma coisa. Diz, eu pertenço a esta cultura. Eu faço parte disto. Isto é a minha identidade. E isso é crucial. É crucial estes memes existirem, apesar de não terem piada. Outro exemplo disto é o meme estético. Um meme que tenha um objetivo estético não vai ter um objetivo humorístico a priori. Pode causar uma experiência humorística, mas isso não era a sua intenção principal. Debruçando-me sobre a cultura. Portanto, vamos assumir que um meme não comunica nada, mas ele vai sempre ter uma função cultural. Eles podem criar cultura ou repostar cultura. Ou seja,
Um meme pode estar na gênese do movimento cultural ou um meme pode acelerar um movimento cultural. E por isso é que as coisas agora são tão rápidas. A rapidez de movimentos culturais, a rapidez de arte, a rapidez com que tanto circula como deixa de estar na moda uma peça artística, um filme, uma música, tem tudo a ver com os memes. Ah, mas e o Brat? Ótimo exemplo. Porque o Brat teve uma criação excessiva, contínua, a reforçar a sua identidade. E foi toda uma peça de branding completo. Estava a ter uma conversa hoje com um amigo meu e ele disse uma coisa que faz imenso sentido, que é a melhor forma de vender um produto neste momento é fazer um mimo à volta dele. E é tornar o produto em si um mimo. E se formos atrás a uma definição e quisermos uma definição de mime abrangente e que não seja uma definição que nos deixa só imagens de macro, nós vemos que um mime é algo que tem que ser remisturado, tem que ser partilhado e tem um contexto cultural, tem uma função cultural. Portanto, estas três características são essenciais. O que eu penso logo, imediatamente, são em publicidades. Certas publicidades como as de Pingo Doce, por exemplo. Acho que é o exemplo mais concreto, objetivo e prático para isto. Quem trouxe foi o Pingo Doce. Isto é um mime, ok? É um mime de texto. Porque já ouvimos remisturado, de certeza. Quem é que já viu uma remistura do Quem Trouxe? Ok. Pronto, não estou sozinho. Eu já ouvi remisturado muitas vezes. Fazem-se paródias acerca disso. É partilhado. As pessoas dizem-no memeticamente. Às vezes, sem sequer ter noção, repetem o slogan. E isto são todas as características que um mime tem. Ou seja, de se infiltrar e dar hijack do sistema nervoso central e da cognição consciente. Portanto, voltando a esta função cultural, isto leva-me ao pós-digital. E é muito importante compreender o pós-digital se queremos compreender os memes neste momento. O pós-digital é um movimento de pensadores e de artistas e de teóricos que se volta muito para pensar o digital quando já há um desencantamento com o digital e o digital foi assimilado na cultura. Ou seja, já não se olha para o digital com um ar exótico como se olhava no início dos anos 2000, por exemplo, até aí inícios dos anos 10, e já se olha para o digital como algo completamente assimilado na nossa cultura, algo que não tem um interesse exótico porque já é ubíquo. Ou seja, toda a gente tem um telemóvel, toda a gente tem... Quem diz um telemóvel, num telemóvel tem um gravador, um rádio, um reprodutor de música, uma câmara, tem um sistema de envio de mensagens, tem uma caixa de correio, tem um computador que eram máquinas que estavam segmentadas em vários objetos técnicos e passaram só para um. O telemóvel é o melhor exemplo, ok? O telemóvel dá-nos acesso a demasiado conteúdo digital para que já não haja uma ideia de encantamento e este não seja um conteúdo novo e que nos excite à partida. Portanto, o digital tem que ser cada vez mais estimulante para nos dar aquela ideia de uau, isto é digital, que anteriormente era muito fácil de criar. O pós-digital inclui-se, no pós-digital inclui-se vários problemas. Um primeiro é o aumento da velocidade, como já tinha dito, e é um dos maiores problemas é o aumento da velocidade em tudo. O aumento da velocidade na nossa comunicação, o aumento da velocidade em toda a arte que existe, o aumento da velocidade na difusão das coisas, e esse aumento de velocidade vai logo dar a uma perda de qualidade tanto material da imagem como do que é feito, porque o que é feito é com uma intenção de se propagar. Há também uma difusão de identidade, e aqui isto é o ponto fulcral desta conversa, é falar sobre a difusão de identidade que o pós-digital cria e como é que uma identidade digital e uma identidade analógica se podem coadaptar.
e também uma dependência predatória em tecnologia. Aqui é muito importante uma coisa. Uma tecnologia e uma técnica não são necessariamente coisas más ou do demónio, ok? A escrita e a linguagem são uma técnica, são uma tecnologia. São uma tecnologia ancestral, mas continuam a ser uma tecnologia. O que importa aqui precisar e definir é a forma como a tecnologia nos pode escravizar e se torna predatória, ok? Eu não quero entrar em discussões de o telefone é mau, mas há vários problemas que tanto o telefone como o uso do telefone, eu sei, estou a soar bué boomer com isto, mas pronto, o uso excessivo desta tecnologia predatória, tudo para não dizer o uso do telefone, o uso excessivo desta tecnologia predatória e os memes se intercalam e reforçam frequentemente. E vai muito dar à nossa identidade, àquilo que nós somos ou deixamos de ser. Logo o primeiro ponto que eu quero frisar é a ideia de vivermos dentro da nossa cabeça. E não só dentro da nossa cabeça, mas o nosso telefone ser uma extensão da nossa cabeça que nos enfia ainda mais dentro de si próprio. Alguém falava, não sei quem era, não sei quem é o autor, se calhar era só um gajo na net, que falava na nossa personal black box, ou seja, um sistema de feedback onde alimentamos dados, recebemos dados, alimentamos dados, recebemos dados. A internet está constantemente a retirar os nossos dados, a dar-nos dados novos para que nós insiramos mais dados e assim sucessivamente. O que acontece nisto é um sistema onde estamos perpetuamente presos neste loop onde nos autoalimentamos com aquilo que gostamos, com aquilo que queremos ver, com aquilo que e com conteúdos diversos que flutuam. Agora, há aqui um grande problema com os memes e com conteúdos da internet, que é estes conteúdos não são propriamente materiais. Enquanto que outrora a nossa identidade era muito focada nos bens materiais, nas nossas posses, na nossa casa, na forma como decorávamos o nosso quarto, na forma como nos vestíamos, cada vez mais a nossa identidade é definida por uma página, por uma conta de Instagram, por aquilo que partilhamos, por aquilo que fazemos na internet, no digital. Há aqui um grande problema, que é o conteúdo digital é efêmero e é etéreo. Ou seja, a única fisicalidade que nós temos neste conteúdo é no telemóvel ou no ecrã do computador ou num ecrã. Não é o ecrã. A fisicalidade está lá. Isto é crucial, esta distinção entre ela estar lá e ela ser aquilo. Porque isto faz com que só existam dentro desse sistema fechado e não seja um sistema que permita uma abertura para outros sistemas, para outros materiais. Efetivamente, o meme não é bem um material, é mais um evento, é mais uma coisa que acontece, apesar de alguns poderem ser fixados em objetos. Uma coisa difícil de permear, de fixar. E esta ideia de algo etéreo e algo de efêmero, a efemeridade é uma das características não essenciais dos memes. Um meme vai sempre ser efêmero. A maior parte dos memes são esquecidos na hora. Mas os que não são, voltando ao que já disse, vírus mentais, Brat, Toktoa, Among Us. Mas estes são a diminuta parte dos memes. A maior parte deles vão ser coisas que nós olhamos, vemos, fazemos isto, isto, e acabou. E foi esquecido.
alguns deles são relembrados. Há muitos memes que eu ainda me relembro hoje. Se eu quiser pensar, consigo pensar em vários, mas são a vasta minoria. Ou seja, como a materialidade do meme está em causa, isso gera um novo paradigma na nossa identidade. Porque a nossa identidade, antes de haver uma cultura digital antes de haver uma cultura digital, a nossa identidade era facilmente associada às nossas posses materiais. Isto está em N teóricos, Apadurai, Latour, que trabalham com a identidade e com a cultura material, mas o que acontece agora é que a nossa identidade está cada vez mais a ser associada a uma identidade digital e a uma identidade que só é possível através de conteúdos digitais. E muitos deles, frequentemente, são memes. Vemos isto até no pior dos exemplos, que são celebridades, que adotam um estilo de posting, neste momento, tentando mimicar e similar contas de pessoas normais. Fotos com baixa qualidade, vários slides com slice of life da vida da pessoa e frequentemente, ou no meio ou no fim, um meme ou dois. Muitos memes populares, muitos memes que foram vastamente partilhados e criando esta ideia de identidade real, de pessoa a sério que usa isto, uma identidade não memética, ou seja, uma identidade que não é reproduzida, uma identidade que é verdadeira e uma identidade que está fixa ali, que diz, eu sou isto. O que acontece é que se o meme está em todo o lado e é cultura e é essencial para definir a nossa identidade, estamos a basear a nossa identidade em quê? Há alguns anos fazia sentido esta definição e esta ideia de uma identidade digital e de uma persona e de uma identidade real, uma identidade analógica, uma identidade... Eu não quero usar nenhuma destas duas palavras em concreto porque também é um termo muffy, é um termo difícil de fixar. Já viram que há muitos termos difíceis de fixar e por isso é que acho que isto é interessante. Portanto, se outrora a identidade digital era muito fácil de fixar no digital, está ali, é aquilo e acabou, e a identidade real, analógica, estava na vida real, analógica, onde é que nós nos estamos a meter, basicamente? É aí que eu quero chegar. Porque a partir do momento em que a cultura digital se dissolve, é cada vez mais difícil e mais escasso. A cultura torna-se cada vez mais difícil de aceder e cada vez mais escassa. Temos uma cultura digital mainstream, uma cultura digital mandatória, um canon do digital, e esta cultura não fica no digital. Ou seja, o Brat, o Among Us, o Octua. São partes de cultura digital que claramente sangraram para o resto da cultura. Mas vai haver sempre uma exceção, não é? Porque há também a cultura digital de nicho. E esta é a que mais me preocupa. Que são peças que ficam no digital. E que só lá é que fazem sentido. E que não fazem sentido em mais local nenhum. Na vida real estas não se verificam. Na vida real estas não se verificam em mais local nenhum a não ser no digital. Obviamente que isto é um espectro, ok? Mas os extremos existem. E vamos focar-nos neste lado, na cultura digital de nicho, o que é que esta implica e o que é que esta dita na criação de identidade. Vou reiterar, mas acho genuinamente que os memes neste momento são um dos principais pilares na criação de identidade. E vemos isto tanto na identidade digital como na identidade analógica. Partilhei este meme, viste o meme que eu meti, olha o meme que saiu hoje, olha este meme. As pessoas partilham memes indiscriminadamente.
E um meme diz muito sobre a pessoa. Diz, não só pode comunicar várias coisas, pode não comunicar nada, pode comunicar o gosto de uma pessoa, pode comunicar as crenças políticas, pode comunicar as crenças religiosas, pode comunicar os gostos, as subculturas em que se insere, o estilo de humor que aprecia. Pode só ser uma coisa de, olha, achei piada a isto. No entanto, o que pode acontecer, e num caso extremo, é que esta identidade fica apenas presa no digital. Fica presa num simulacro. Ou seja, fica num sítio onde apenas lá é real. E não é bem real. E o que acontece é que esta identidade é confirmada por todas as outras identidades digitais, como uma redezinha. Um gosto confirma a nossa identidade. Uma pessoa dizer gosto disto confirma que nós de facto somos isto. Isto identifica-se connosco. Nós não conseguimos meter não gosto. Okay? No Instagram não conseguimos meter não gosto. Podemos comentar que não gostamos. Podemos fazer um quote retweet a dizer és uma merda, mas se não confirma a nossa identidade, vai confirmar a identidade de uma pessoa e definimos-nos pela negação. Ou seja, o retweet a dizer isto é uma merda. Mas isto é problemático, porque são identidades que são confirmadas no digital e ficam no digital e não sangram para a realidade e para a vida real. Portanto, o meu ponto aqui, sobretudo, é que a identidade só se confirma a identidade online e esta não passa a barreira. Por ser tão distante do que se vê e do que ocorre, fica lá, presa, fica refém do digital. E portanto só se vê nesta forma atomizada e separada de tudo. Isto é um bocado um paradoxo. Não sei se já repararam. Eu estou a falar que a cultura sangra e que os memes sangram para a realidade, mas agora estou a dizer exatamente o oposto. É que, de facto, há memes que não sangram para a realidade. Isto é um caso extremo, ok? Mas os casos extremos ditam-nos onde é que a maior parte das pessoas caem, que é no meio. E o que acontece é que vamos alicerçando partes da nossa identidade apenas ao digital e apenas a estes objetos / eventos, e outra parte fica separada de nós. Ou seja, o pós-digital não faz assim tanto sentido. Não há, apesar de haver um desencantamento, apesar de haver uma assimilação, parece-me que certas identidades estão muito bem delineadas de isto é a minha persona e isto sou eu. O que acontece é que no digital as nossas identidades frequentemente são representações meméticas de outras identidades. Ou seja, nós temos uma identidade baseada numa identidade modelo de pessoa modelo que queremos, da forma que queremos ser vistos. E isto é sempre um simulacro. Okay? É um simulacro e que, conforme passa mais e mais e mais para o real, e esta barreira pode vir a ficar mais ténue, o real vai ficando menos real. Portanto, o digital insere-se aqui num ponto altamente problemático para mim, onde ele claramente não é real, mas é real ao mesmo tempo. Mas também não é. Portanto, há uma necessidade de um distanciamento do digital, mas também de uma reaproximação ao digital e de um movimento constante para que esta relação com a identidade digital e com a identidade analógica real não sejam desfasados e estas nossas ideias de quem nós próprios somos não sejam reféns do digital e não sejam reféns de ideias meméticas de identidades construídas para nós e previamente construídas
com as quais interagimos como se fossem pessoas reais e que existem mesmo. Bom, para terminar, estamos fodidos ou não estamos fodidos? É isso basicamente onde quero chegar. Por um lado sim, por outro lado não. Sim, porque é impossível voltarmos a um mundo pós-digital. Ou seja, a assimilação foi feita de uma forma que ninguém, ou quase ninguém, vai refutar a utilidade e o uso de, por exemplo, telemóveis e de smartphones. Alguém aqui não tem um smartphone? Exato. Pronto. Eu conheço 3 pessoas que não têm um smartphone. Tu não tens? Não, estava a dizer que no 10º ano tinha. Ok, mas Sim, é de chill. Eu no 10º ano também não tinha. Portanto, é impossível voltarmos a um mundo onde isto não está atrelado e onde o conceito de cyborg quase já não faz sentido, porque temos uma dependência na tecnologia e no que antes era o sci-fi, agora é uma pura realidade, apenas mediada de forma diferente. Portanto, sim, é impossível voltarmos atrás a um ponto, a não ser que sejamos anarcoprimitivistas. Mas a grande forma de colmatar isto vem essencialmente da associação que fazemos com o que vemos e com o que partilhamos. E esta associação tem que ir num movimento oposto. Ou seja, este distanciamento de não é real, mas não é real, tem que ser praticado diariamente. E isto pode ficar difícil. Falando de mim, se eu vejo uma pessoa, quer na internet, quer na vida real, a dizer que não gosta da minha página, eu associo logo que não gosto de mim. Ou seja, a minha identidade está muito projetada nisso. Mas isto é porque o meu esforço de distanciamento ainda não é consciente o suficiente. Ainda não é consciente o suficiente para eu dizer, ok, isto que esta pessoa está a dizer é real, mas não é real, mas é real, no fundo. E haver uma ideia de que o peso do digital estar cada vez mais a ter um impacto no real são impactos diferentes, aqueles que se têm. E frequentemente há muito digital que ainda acaba por estar completamente atomizado, completamente preso, completamente refém de si próprio e em nada impacta a vida real. Há outro digital que é altamente relevante e nos move diariamente e vai impactar as nossas vidas a um nível íntimo. Há que ter cuidado com o digital. Há que ter cuidado com os conteúdos. E sobretudo há que ter cuidado com os memes. São uma forma de poder e de força cada vez mais relevante atualmente e muitas das pessoas que os criam não têm as melhores intenções. Muitas visam a indoutrinação, muitas visam a propagação de crenças que elas em si são meméticas, ou seja, são feitas para mexer com as nossas emoções mais básicas e mais primordiais, e muitas delas têm apenas como intenção vender-nos algo. E é por isso que uma higiene memética é altamente fundamental. Obrigado. Se tiverem perguntas, estou aberto a isso. Se não, sim, diz-me. Para mim não ficou claro se tu consideravas a definição que eu por acaso não sabia que era do Dawkins, sabia que tinha a sequência da teoria dele, como o mesmo conceito que nós temos hoje dos memes. Sim. Ok, o conceito do Dawkins está muito atrás e neste momento já se tem esta ideia de que o meme é um objeto, entre aspas,
mas é algo que depende de um certo formato, depende de ser remisturado e transmite uma... não transmite, mas tem um dado contexto cultural. É porque a gente sentares a dizer que agora, de certa forma, os memes extravasam o virtual e invadem a realidade, e esse é o conceito original, ou seja, Sim. estás a dizer que há aqui um boomerang. Sim, exatamente. Mas a ideia é que o Dawkins focava-se muito noutra parte do meme e não tinha em consideração o meme digital. Ou seja, esta definição, por exemplo, da Cláudia, em que vê o humor como uma parte fundamental, obviamente não está no Dawkins, estás a ver? A parte da remistura também não está no Dawkins. A parte do contexto cultural também não está. Apesar de ele os definir como um objeto cultural, mas aqui o que eu defendo é que um meme, para ser um meme, tem que estar inserido num contexto cultural em que a larga maioria das pessoas vai concordar que aquilo é um meme. Um bocado como a forma. A larga maioria das pessoas concorda que a forma de um meme tem X, Y, Z características. Por exemplo, há alguns memes de Twitter que são só texto e não têm imagem nenhuma e são remisturas do texto e continuam a ser memes porque são alvo de remistura, têm uma forma específica, nomeadamente que é um formato de frase curta em que palavras são facilmente substituíveis, portanto consegue-se chegar aí a um consenso. E são esses consensos que procuramos para tentar fixar ao máximo o conceito de meme. O conceito de Schiffman neste momento já não faz muito sentido. Estás a perceber? Tipo, eu conheço uma pessoa que está a trabalhar numa tese de doutoramento sobre memes e a intenção dele é mesmo tentar fixar ao máximo o conceito de meme agora em 24, 25. Estás a ver? Senão vamos embora. Eu continuo. Tenho duas perguntas. Força. Primeiro era, lançaste agora no fim a questão de um mundo pós-digital e essa recusa poderia ser um anarco-primitivismo. Sim. A minha pergunta é se estamos, isto já extravasa a questão dos memes, estamos condenados, na tua opinião, a aceitar aquilo que o Baudrillard chama a hiperrealidade ou adotarmos uma visão primitiva que é anacrónica? Eu juro que não sou um nihilista, mas acho que cada vez mais estamos a caminhar para a hiperrealidade. Ok? Já estamos nela, imersos nela. Tipo, acho que cada vez mais faz sentido e acho que o Baudrillard é um pensador cada vez mais relevante e incisivo naquilo que dizia sobre tanto o presente como o futuro. E acho que ele chegou a algumas conclusões, apesar de ele ser um nihilista, muito bem pensadas. Agora, eu não acho que estejamos completamente perdidos, porque é uma palavra extremamente meme, mas a comunidade é se calhar a maior capacidade de fuga que temos. E nos últimos 10 anos temos visto uma perda crescente de comunidade e um fecho cada vez maior. Fecho em micro atmosferas de redes sociais, por exemplo, pequenas caixas pretas. O Twitter é uma ótima caixa preta. O Twitter fecha completamente as pessoas na sua subcultura e frequentemente só interagem com ou pessoas que concordam afincadamente ou pessoas de quem discordam afincadamente. Portanto, não te dá a ideia do espectro da realidade. Dá-te a ideia de apenas realidades altamente... Quase como uma guerrilha. Sim, exatamente. Porque isso mexe, e isso gera engajamento, e isso gera cliques, e cliques são mais publicidade é mais dinheiro. Se leva-me à segunda questão que eu tinha, que tem a ver Sim. com esse termo que falaste da comunidade poder ser uma saída para isto. Sim. E estava a ouvir a tua palestra, ou como quiser chamar, e estava a pensar que se a tua leitura sobre os memes não será ela própria também uma
transposição daquilo que é a forma como os jovens veem os memes. Sim. Sendo em conta que hoje todas as gerações têm uma grande utilização de smartphones, Sim. a forma como, por exemplo, os meus pais não têm smartphones, mas os meus pais veem Sim. memes e não é uma coisa que lhes apareça frequentemente nas redes sociais, mas Sim. eventualmente aparece, é bastante diferente do que alguns dos conceitos que referiste Sim. aqui. Eu Sim. queria saber se tens algumas ideias sobre o assunto. Sim, ok. Então, os boomers essencialmente veem memes não como memes, estás a perceber? Eles veem aquilo como imagens engraçadas. Eles veem aquilo como um conteúdo da internet. Tipo, olha aqui esta coisa que o meu telemóvel está a dizer, que giro. E não têm essa... Porque é crucial para tu construires a tua identidade e o meme ser uma parte da tua identidade que tu o vejas como um meme. Porque se não o vires como um meme, vai acabar por... it falls flat. Estás a ver? É só tipo, olha, gostei desta coisa gira. Não tem, para já, o peso de raptar a tua mente está disperso, não está lá, não tem essa ideia de dar hijack como um meme faz. E, por outro lado, muitos deles não têm essa capacidade de remixability. Muitas dessas coisas que os boomers partilham e apreciam são ou vídeos engraçados ou são memes num sentido muito difícil de pegar. É muito difícil dar remix àquilo que eles partilham. Outra das ideias para isso é que frequentemente não têm a forma de memes, mas são só imagens engraçadas ou vídeos engraçados da net. No caso do Rock Toi, é um ótimo meme de boomer, porque quase todos os boomers que falam inglês e muita parte da geração X, pá, eu faço muito sistematização de gerações porque acho que dá jeito para a demografia, mas muito dessa malta de late boomer, early Gen X, acho que compreenderam o meme do Rock Toi e se calhar foi um dos primeiros memes que eles compreenderam e entraram até. Não com o nosso distanciamento. Estás a perceber? Ou seja, eu vou-te dar um exemplo. Sabes quem é o Yukui? É um filósofo, é um pensador. Eu falei dele a um amigo meu e ele pensou logo no Rock Toi. Ok? Por causa da similaridade entre fonética e entre como a palavra é escrita. E isto é uma coisa que um boomer ou um Gen Xer nunca vai fazer. Eles nunca vão pensar nisto desta forma. Ou seja, eles veem-no mais como uma coisa engraçada do que como um meme. Estás a perceber? É um grau de pertença muito mais reduzido. Exato. Okay. E não têm essa ligação tão forte. Ou seja, a ligação deles é muito mais técnica, puramente técnica, do que técnica identitária, cultural. Mas tu não achas que existe dentro da consciência do boomer? A consciência do boomer é um tópico... Não achas que existe uma espécie de meme um bocadinho mais abstrato, com mais 1 ou 2 níveis de abstração, que não é compreendido como um meme, mas é sem essa conceptualização do tipo, a minha sogra é uma chata, a minha mulher odeia-a. Sim. Faz na cama. Sim, tens toda a razão. Isso são memes de boomer. Não sei. Isso são memes de boomer, sim. Sim, eu acho que isso é um ótimo exemplo. Agora, isso não é um exemplo de... Ok. Tu dizes aí uma coisa muito interessante que é, isso são memes de boomer. Ou seja, esses memes estão circunscritos a uma camada. Estás a perceber? Nós não vamos associar isso à nossa identidade. Estás a perceber? Vamos associar isso a uma identidade de boomer. E são memes tão latos que não são associados propriamente a uma forma. Estás a perceber? É só tipo, são piadas recorrentes. Estás a perceber? Portanto, eu não sei bem se são memes, são mesmo memes ou não. Tu podes também, sendo advogado do diabo, podes também falar no Skibidi Toilet, que é um bocadinho isso. Que é um meme de Gen Alpha e que é um pilar identitário da Gen Alpha, coitadinhos. Tem 10 anos e já se acabou para eles. Tipo, estão condenados. As gerações funcionam em que a geração anterior,
Ou seja, os boomers são cringe, a Gen X é based, os millennials são cringe, a Gen Z é based, a Gen Alpha é cringe. É sempre assim que funciona. São os putos agora. São Né? os putos. 18 para baixo não, ainda menos. Menos. Gen Alpha é a partir de 2010. Fazem 15 anos este ano. 2010, 2012 mais ou menos. Eu não estou muito satisfeito com a minha resposta, por acaso. Isso é uma cena que eu ia ter que pensar. Bom, se ninguém tem mais questões, eu trouxe alguns autocolantes e chapéus, estão disponíveis. Os autocolantes são donativo livre e podem levar até 10. Os chapéus são 10 cada um, portanto, se não quiserem também está tudo bem. Se não, deem também uma vista de olhos. Eu gosto muito da Livraria Trama, agradeço imenso o convite, é um espaço que eu aprecio muito e há aqui coisas muito interessantes. Portanto é isso. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pelo convite e tudo bom para vocês. Hein?